Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Sixcast, podcast da Six Capital, que fala sobre investimentos, mercado imobiliário, curiosidades e tudo mais. Eu sou o João Pedro Araújo, gestor de recursos aqui do time da Six Capital. A gente tem o prazer de receber a Nádia, gerente de operações do Share Butantã. A gente vai explicar um pouquinho mais do que é o Share, o que é isso. E eu acho que é um assunto muito legal que a gente vai falar de multifamily, co-living, mercado de residencial estudantil, que é um mercado relativamente novo aqui no Brasil, né? Como que passou durante a pandemia, desafios diferenciais. Então, obrigado, Nádia, por aceitar o nosso convite. Antes de entrar nesse assunto, até queria conhecer um pouquinho mais, a gente já se conhece, né? A gente bateu um papo, mas contar para o pessoal um pouquinho do seu histórico, de onde você veio, há quanto tempo você está nesse segmento aqui de co-living, hotelaria, multifamily. Então, novamente, obrigado, Nádia. Se você puder começar por essa parte, eu agradeço. Vamos lá. Bom dia. É muito prazer, João. É uma grande oportunidade estar aqui. Fico muito feliz, muito lisonjeada por esse convite. Bom, eu sou a Nádia, eu sou hoje gerente geral do Share Butantã. A minha formação toda ela foi pautada em hotelaria e especializada em eventos, né? Então, eu tenho aí mais de 16 anos de experiência nessa área, hoteleira, eventos. Eu trabalhei em alguns hotéis como coordenadora de eventos. Legal. Posteriormente, trabalhei no Allianz Parque como gerente de áreas premium, ali nos camarotes, na área de catering. E depois vim para a Share, né? Então, eu estou na Share desde 2019. Eu iniciei na Share no Share Consolação, que é o primeiro prédio da rede, né? Inaugurado em 2018. E foi, assim, uma experiência muito incrível iniciar nesse segmento, que é um segmento novo, como você bem comentou, no Brasil. Acho que a Share sempre se pautou ali em grandes referências, né? Sim. Ali da Europa, a Redstone, por exemplo. E a gente foi aprimorando com o nosso perfil também de público brasileiro, né? Porque você pegar um conceito de fora e trazer, às vezes você não consegue aplicar ele exatamente no mesmo formato, porque a gente tem a questão cultural envolvida, né? Sim. Então, o residencial estudantil, hoje, ele é um diferencial, né, para quem está querendo, quem passa numa faculdade em outro estado, no caso, em São Paulo. A gente também tem o Share Univates lá no Sul, mas que o residente ali, ele passou na faculdade em outro estado, e aí ele fala, e agora, né? Vou mudar de cidade, nunca morei fora sem os meus pais. Sim. É a minha primeira grande experiência sozinho, e numa outra cidade, iniciando uma faculdade que a gente sabe que é uma fase da vida que a gente fica, né? Nossa, é um desafio, como é que vai ser agora meu início de fase adulta, né? Um jovem adulto. E aí a gente está ali justamente para acolher essas pessoas com o diferencial de não ser um residencial comum, né? De, além de toda a infraestrutura, tecnologia, dessa parte de residencial, a gente ainda oferecer toda a segurança e praticidade agregado com a gestão de comunidade. Então, esse é o nosso grande diferencial, principalmente na Share, né? A gente tem essa preocupação em fazer a gestão da comunidade mesmo, assim, de ajudar com gestão de conflitos, com esse acolhimento, com essa fase de descoberta. Sim. Eles são novos, né? Eles chegam pra gente muito novos. Então, tá na gente ali tentar entender o que a gente consegue oferecer que seja o que ele precisa. Então, Sim. desde o início lá, para fechar o contrato, todo esse processo de visitar, conhecer, entender qual que é a tipologia que vai atender, porque a gente tem tipologias diferenciadas também dentro dos nossos residenciais. A maior parte é compartilhada, mas a gente também tem tipologias que ele pode ficar individualmente, né, ali. E aí tá no nosso papel fazer esse acolhimento, né? Sim, essa chegada. Nessa nova fase de vida. Acho que você entrou até num ponto que seria legal a gente comentar do perfil de público que atende, né? Porque, assim, a gente vê que é um produto diferente do que a pessoa chegar, alugar um apartamento para morar em São Paulo e começar uma faculdade, né? Então, imagino que seja um pessoal, muitas vezes, de fora de São Paulo, né? Que está chegando na universidade. É esse o público-alvo aqui da Share, de todas as unidades, até do Butantã, mas qual que é o perfil que chega lá? Assim? É isso mesmo. O nosso público-alvo, assim, o nosso perfil de cliente ideal é o residente, né? Normalmente o calouro ali da faculdade, ou que está cursando ainda até o segundo ano, normalmente. Esse é o nosso perfil majoritário, principal. Né? Principal. Então, normalmente ele passou no vestibular e aí ele precisa morar em algum lugar para poder estudar esses 4 anos de faculdade, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos. O nosso diferencial, eu acho que está muito também nessa questão da segurança, né? Então, quando os pais já acompanham a parte, normalmente, do vestibular, do processo ali da matrícula, eles já começam a pesquisar também onde esse jovem vai morar, né? Sim. E aí, dentre essas pesquisas,
o residencial estudantil, eu acho que ele está numa das principais escolhas do próprio residente, porque ele sabe que ali naquele prédio ele vai ter todo mundo do mesmo perfil que ele, então ele se sente acolhido, ele sabe que ele possivelmente vai se encontrar ali e criar laços importantes para ele, talvez até para a vida futura dele mesmo, né? E levar isso para a vida dele. E para os pais uma questão de segurança. Como é um residencial que o nosso perfil é basicamente somente residentes, a gente tem um ou outro ali jovem adulto, né, o jovem profissional, ele se sente mais seguro de saber que o filho dele está amparado mesmo, num prédio que é todo mundo muito ali naquela mesma vibe, naquele mesmo momento de vida. Os nossos empreendimentos sempre estão muito próximos das faculdades, âncora, né, a gente chama de faculdade âncora, que é para facilitar essa logística também, então ter a praticidade. A gente sabe que São Paulo é uma cidade de muito trânsito, de muita gente, então favorecer isso estando próximo da faculdade, né, é importante, é um dos nossos pontos principais. E aí, questão de segurança do prédio mesmo, né? Então a gente tem algumas diferenciações ali de controle de acesso, então todo visitante tem que fazer check-in, tem que fazer check-out, então por isso que eu falei, se assemelha um pouco com a hotelaria, mas não é exatamente hotel, porque o nosso cliente ele não é um hóspede, ele é um morador. Paga um aluguel no final das contas. É o contrato de locação, né, de aluguel mesmo. E ele mora ali, então é muito gostoso quando a gente tá batendo papo com eles, eles falam, tá bom, Nádia, eu vou subir lá na minha casa e já volto. Vou lá em casa e já venho. Quer subir 2, 3 andares, depende de onde ele mora, mas é isso que eles têm, é a moradia deles, é o lar deles, né? Então, construir isso com eles, vê-los construindo isso é muito legal. Sim, até outro diferencial, acho que você falou, o senso de comunidade, né, entre eles e a segurança, muitas vezes para o pai, né, que está mais preocupado com isso, até falaria também talvez a facilidade, né, porque pensando, um cara que vem do interior aqui, ele já tá pensando na faculdade, já tá pensando um monte de coisa nova para a faculdade, se ele for pensar em moradia, ele vai pensar, tem que ir um apartamento, conta de ar, de luz, internet, fiador, muitas vezes o apartamento não é do jeito que ele queria, não é próximo, então assim, tá pronto, chegando lá na Share, ele olha, ele gosta, o que ele tem direito, assim, quando ele paga uma mensalidade, ele tem direito ao quê? Então assim, vamos lá. Né? Começa aí bem nessa facilitação de fechamento de contrato, né? Então os contratos eles estão digitais, então isso já facilita, a gente não trabalha com fiador, a gente trabalha com análise de crédito. E aí, os pacotes de moradia, eles já incluem, além do aluguel condomínio, eles incluem água, energia e gás, né? Então, também inclui internet. E aí, toda a usabilidade da infraestrutura do prédio como um todo, que tem, normalmente. Não todos, né? Tem detalhezinhos entre uma unidade e outra, mas, por exemplo, lá no Butantã, nas áreas comuns, a gente tem rooftop com a piscina e a academia, são 3 churrasqueiras. A gente tem um terraço coletivo, que aí é um espaço onde tem uma horta comunitária, tem redário. A gente tem em alguns lounges, né? Em alguns andares a gente tem os lounges também, que são espaços para eles também usarem, tanto para estudos quanto para lazer, para jogar, para assistir televisão, né? Para eles poderem escoar pelo prédio, porque é um prédio bastante grande, é bastante gente. Então, no térreo a gente tem a sala de estudos bem capacitada, assim, com bastante espaço para eles poderem estudar, tanto de área aberta quanto de salas que podem ser reservadas, então ele pode reservar lá um horário. As salinhas têm equipamentos de TV, de mídia, para eles poderem projetar ali o que eles estão estudando, se reunir com os colegas para poder ensaiar uma apresentação, um TCC, enfim. Então, tudo que é infraestrutura que a gente pode oferecer para eles, né, é bicicletário, a lavanderia compartilhada. Então, tudo que a gente pode oferecer de facilidade está incluso. E aí a gente também tem alguns parceiros que a gente agrega o que a gente já tem no prédio de estrutura física, que nasceu já junto com o projeto, a gente vai agregando com outros parceiros. Por exemplo, um parceiro de locação de equipamentos e de utensílios, que aí, de repente eu quero fazer um bolo, mas eu não tenho uma batedeira. Eu vou lá e loco por 1 hora, por 2 horas, por um dia, e devolvo lá no locatário dentro do próprio prédio. Da mesma forma com um carregador portátil. E aí tudo que a gente vem conseguindo trazer de facilitador para eles, do que faz sentido para eles, é o que a gente busca fazer. Então, os eventos, né? Então, a gente tem um calendário de eventos bastante rico, que ele é feito e refeito, né? Enfim, se for necessário. Mas todo mês ele é feito, e aí é pensando sempre em evento esportivo, em evento acadêmico, em evento de saúde. Então, às vezes ligado principalmente hoje em dia, saúde mental, né? De dar um suporte para eles. A gente tem um dos parceiros que é a rede de psicoterapia, por exemplo. Tem consultas acessíveis. Então, por ele estar ali na Share, ser um residente, ele tem um valor, né, diferenciado e um acesso fácil para ter uma rede de apoio também, né? Eu acho que a gente, na verdade, acaba se tornando uma rede de apoio para ele e para os pais, né? Então, para os pais ter essa segurança, portaria 24 horas, uma equipe, né, de operações ali dando suporte e atendimento. Então, a gente tem os manutencistas dentro do prédio
para fazer todos os serviços do dia a dia. Então, ele não precisa se preocupar em chamar um encanador. Estourou um cano, vazou. Exatamente. Então, ele não vai ter, além de não ter o custo extra disso, a não ser que seja uma avaria, mas senão ele já está incluso no pacote esse serviço. Então, além dele não ter o custo extra, ele tem a praticidade de já saber com quem que ele vai falar. Então, ele só vai abrir um chamado no aplicativo para gente. E, principalmente, a segurança, né? De repente, consulta lá um fornecedor no Google, chega uma pessoa que você não sabe exatamente quem que é e tal. Então, eu acho que esse é um dos principais diferenciais que a gente tem. Assim, esse suporte que a gente oferece no dia a dia para eles. Com todo esse serviço, né? Com todo esse serviço e acompanhando o dia a dia mesmo, né? Fazendo aí a gestão da comunidade, como você falou. Daí outro ponto, acho que é até bem importante, que a gente fala sobre ticket e valores, né? Claro que muda a tipologia, tem desde o compartilhado até o individual maior, que deve ser ali os extremos de preço, né? E do pacote, né? Então, ele paga um aluguel, mas ele leva muito mais do que isso, né? Então, além do aluguel, todas as áreas comuns, internet, água, luz, então gás. Um serviço bem agregado, gás. Então, quanto que é o ticket hoje vamos falar do Share Butantã, por exemplo, do mais barato ao mais caro e das tipologias diferentes? Hoje a gente falaria em média aí de R$ 1.900, né? Dependendo justamente das tipologias. No Butantã especificamente são 672 camas, né? São 336 apartamentos e são divididos ali em 4 tipologias. Então a gente parte da compartilhada, que aí são o estúdio compartilhado entre 2 pessoas, com área de cozinha e banheiro compartilhados, e aí cada um tem sua cama. Compartilhado só para os dois, né? Não é da área comum. Não é da área comum. Só para os dois ali dentro do próprio estúdio, né? E aí cada um tem a sua própria cama, a sua mesinha de estudos e o seu armário, né? Então, com gaveta, a gente entrega o apartamento, isso para todos, já mobiliado, né? Então, o apartamento já vem, inclusive, com fogão, cooktop, com micro-ondas, depurador e geladeira. Então, quando eles vêm, na verdade, eles trazem basicamente um enxoval de cama e banho e de louça, né? Toda a parte ali de cozinha. E aí, depois do compartilhado, a gente tem o duplo, que também é compartilhado entre 2 pessoas. E que, por causa da disposição ali do apartamento, o banheiro e a cozinha ficam entre os quartos. Então, traz um pouquinho mais de privacidade para esses residentes. Mas ainda assim, não é um quarto fechado. Depois disso, a gente tem o quarto individual, que a gente chama de apartamento de 4 dormitórios. Então, são 4 quartos e aí, sim, tem as portas individuais dos seus quartos. E aí, a área compartilhada é uma cozinha grande, com mesa de jantar e 2 banheiros. Então, aí eles compartilham entre 4 residentes. E aí, depois disso, os estúdios individuais. E aí eu tenho algumas tipologias também. Estúdio individual PNE, estúdio individual Plus e o estúdio individual com terraço. Sim. Ah, que legal. Então, esse que seria o mais caro, isso, correto? O estúdio individual com terraço. Ah, legal. Se a gente falar um pouquinho também, tem outro tipo de cliente, né? Que não é só o estudante. Eu acho que você trouxe uma parte de... Que a gente está até falando um pouquinho muito de intercambista, né? Que vai lá no Butantã, vão grupos de, sei lá, de 50, 60 pessoas que vêm tudo junto de fora do Brasil. Como que funciona? É uma parceria isso? É sempre gente do mesmo país? Não, a gente tem gente de diversos países distintos, né? Acho que vários dos nossos empreendimentos recebem estrangeiros em volume considerável. Até no Butantã esse volume é alto, em virtude, acho que, da USP mesmo, né? Então eles vêm através do intercâmbio. A gente tem a própria parceria com a Ipoli, por exemplo, que a gente, né, foi trabalhando essa parceria. Então, como eles têm já toda a parte de receptivo desses intercambistas, a gente tem essa parceria para que eles venham conhecer também o prédio, já fazer essa divulgação prévia. O que funciona muito para estrangeiro é o boca a boca, a indicação. Então, a gente também trabalha com um programa de Indique e Ganhe, que é para fomentar isso, que é para favorecer, considerando que a gente sabe que esse é o lead mais quente, né? O que vem da indicação. Fora, não sabe, às e vezes vem de indicado, alguém. né? Quando ele vem de indicado, ele sabe que quem indicou normalmente alguém já ele tem foi, referência, né? E gostou. Então, melhor do que qualquer mídia, né? Do que qualquer outra divulgação é a parte da indicação. E aí, são de diversos locais do país, né? Então, e eles mesmos entre si se organizam para promover esse intercâmbio cultural, né? A gente, às vezes, imputa alguma coisa, mas os próprios residentes lá no Butantã, por exemplo, a gente tem o Clube Poliglota, que eles marcaram por conta, assim, se organizaram. Nem teve a interferência de vocês. Nesse nem teve a nossa interferência. Eles fazem todo domingo um horário lá, e aí eles montam nas mesinhas as plaquinhas de qual idioma está sendo falado em cada mesa. Então, inglês, italiano, sueco, e aí a galera vem chegando, tanto os residentes, né, brasileiros,
quanto os outros estrangeiros, para tentar trocar ali um pouquinho e praticar o idioma mesmo. Até porque os estrangeiros chegam, mas eles precisam e querem falar o português. Então eles se esforçam bastante para logo estar. Às vezes o brasileiro também vê alguém de fora que tem curiosidade, quer conhecer, né? Também. Até eu queria entrar nesse ponto que a gente falou um pouquinho de estúdios compartilhados, que eu acho que quase 100% das vezes as pessoas não se conhecem, né? E o estrangeiro, né? Lidar ali quase 700 pessoas morando no mesmo prédio, que elas não se conhecem, pode, não sei, muitas vezes pode não dar certo, né? Quando a gente pensa assim, a gente fala, pô, um quarto com 4 pessoas que não se conhecem, como que vocês trabalham? Vocês têm até uma plataforma para estudar isso, né? Como vocês fazem para casar isso? Sim. Dá problema, não dá? Quando dá, como que resolve? Vamos lá. Então, como que fica essa dinâmica? Juntar 700 pessoas que não se conhecem? Normalmente, assim, os compartilhados, em geral, eles não se conhecem de fato. Então, quando a gente está lá na fase de conversação com o cliente, de fechamento de contrato, existe alguns dados que ele preenche para a gente, né, na plataforma, dando ali o perfil dele, né? Então, o que ele é, o que ele gosta, quais são os horários de preferência, se ele está disponível para compartilhar entre gêneros ou não. E aí, uma série de perguntas, né, que a gente traça ali um perfil. E aí, com esse perfil, a gente faz o que a gente chama de matching, que é quando você cruza esse perfil, né, esses perfis, com o que você tem lá de disponibilidade. Então, se eventualmente eu vou alocar um residente num compartilhado masculino, eu vou cruzar ele com todos os que estão vazios. E aí vou ver quais são os percentuais de matching que eu tenho. Então, se eu tiver um percentual de 90% de matching, provavelmente eu vou alocar ele com o que deu lá 45 ou 70. Porque a possibilidade, dentre o perfil deles e dos gostos, de favorecer essa convivência é melhor. Então, e dá certo, assim, normalmente dá. Não vou dizer que não haja conflito entre residentes, né, entre roommates, porque se a gente, com a nossa família no dia a dia, eventualmente você tem ali algum tipo de conflito, imagina com quem você não conhece. Mas o que a gente faz? No nosso sistema todo de régua, né, de acolhimento dele, a gente faz essa troca de contatos previamente, então eles já vão se falando antes de se mudar. Então eles já vão se conhecendo, vão se stalkeando, vão trocando informações, vão fazendo os combinados, porque a gente tem dentro do nosso prédio todos os nossos acordos dentro do contrato, né, são lá as regrinhas que a gente falou. Então tá tudo lá no contrato e no guia do residente. E aí, eles criam os acordos do quarto. Então, os acordos entre eles, né? Os acordos de vivência particulares. A gente não vai interferir no detalhe. Barulho, exato. Não sei. Alô, se eu lavo, você lava? Eu compro minha comida, você pode comer da minha comida ou não? Então, esses acordos detalhados, por exemplo, a arrumação, né? A gente limpa juntos, quem que limpa? Eu limpo essa semana, você limpa a semana que vem, a gente contrata uma diarista e racha esse valor. Então, esses acordos são de convivência deles dentro do apartamento. Então, normalmente, eles mesmos tocam e vai um ecossistema de vida própria, vai funcionando. Quando eles precisam de algum suporte, que aí entra, né, de novo os nossos diferenciais, a gente faz essa gestão. Então, Nádia, eu tô com um problema com meu roommate, não sei nem como falar. Porque a primeira coisa que a gente pergunta, conversou com ele? Não conversei. Acho que vale uma conversa, né? A primeira coisa é vocês conversarem, fala o que tá te incomodando, entende a visão dele, às vezes ele vai ter algum contraponto, e vocês vão equilibrar e vão tentar alinhar. Quando não funciona, eu falo, então vamos conversar juntos? Aí eu sento com os dois, né, com ambos, a gente conversa, tenta entender até onde vai ali o nosso direcionamento também para eles, e às vezes, normalmente funciona. Às vezes faltou só essa visão um pouquinho de, deixa eu olhar um pouco mais do que é o meu lado, ter um pouco mais de empatia, jogo de cintura. Às vezes a gente realmente tem que fazer a troca. Então, aí a gente vê se tem disponibilidade da mesma tipologia, né, numa outra cama, cruza o matching de novo para ver se é alto ou se é baixo, porque às vezes a única disponibilidade agora que eu tenho é com uma pessoa que tá dando matching de 50% com você. Quer tentar? Mas eu prefiro. Então tá bom. Aí a gente faz todo o trâmite contratual de novo. E aí faz a troca, né? E aí ele segue na vida ele lá, começa... mas tem mudança. pouquíssimo problema, não? É disso, menos, assim, é menos. Normalmente funciona chegar bem. no limite de trocar, assim. É que às vezes eles vão criando também sinergia com as pessoas pelas áreas comuns ou pelos eventos e vão já fazendo pode amizades falar, paralelas, trocar, né? Já arranjado. Exato. Falou, eu quero sair daqui ou dali. Isso, fulano vai trocar com fulano e eu vou pro quarto dele. Então, às vezes ele já vem com tudo arquitetado, já vem com tudo pronto, só fazer, sabe? Sim. Então, isso é bom, porque a gente vê que, enfim, a fluência deles ali, a sinergia deles tá acontecendo. Porque a gente, quando eles chegam, a nossa preocupação muito grande, principalmente no início ali do processo que a gente chama de Salmon Run, que é o início do ano letivo, é fazer o acolhimento. Então a gente sempre fala, as pessoas estão chegando novas, né? Então, pro novo, a faculdade é nova, a cidade é nova, a minha moradia é nova, um colega de quarto que eu não conheço. Como que vai ser morar aqui, né? Então, a gente, no primeiro momento desses ciclos, a gente faz os eventos que justamente promovam essas interações. Então, às vezes a gente faz um evento para falar só com a galera de engenharia civil, às vezes faz que aí vem o veterano e vem o calouro. E aí eles mesmos já criam ali uma sinergia
o veterano vai dando alguns inputs da própria faculdade ou do estágio. Sim. Então, eles têm um assunto em comum. Você consegue ajudar a criar uma conexão. Ou por área. Por estado. Tem uma galera muito grande chegando do Paraná. Vamos fazer um evento ali para o pessoal focado para a galera do Paraná. Para os gringos, a gente faz também o acolhimento deles, e aí faz um evento com as comidas típicas brasileiras, então traz para eles o que é mais típico, né, de culinária. A gente tem os roteiros também para a cidade, o que eles podem conhecer, o que eles devem conhecer, no sentido, olha, não deixa de ir lá que é muito legal, vai conhecer. Alguns passeios a gente organiza para ir juntos, né, então às vezes de bicicleta, por exemplo, até o Parque do Ibirapuera. Então, essa é a nossa vida ali, esse é o nosso ecossistema. E outro ponto que você falou, Nádia, tá falando do gringo, normalmente um recomenda pro outro, boca a boca, e ele acaba chegando aqui. Mas no Brasil, os brasileiros, né, que são os clientes aqui do Share, vai falar do Share Butantã, eles muitas vezes são pessoas do interior, né, que nem você falou, jovens que estão começando a vida adulta, né, 17, 18 anos, não sei se 19 anos, alguma coisa nesse sentido, que vem com os pais, né. E no final de contas a pergunta é, o cliente mesmo que faz que você tem que fazer a venda para comprar, a decisão, é o estudante ou são os pais dele? É conjunto, é bem conjunto, João, porque assim, geralmente o residente, como eu te disse, ele traz para os pais, eu vi esse lugar. Gostei. Porque ele já está stalkeando, ele já está procurando, quando ele sabe que ele vai morar, ele já fala, tem o share, tem essa opção. E os pais tem um poder de decisão também muito importante por conta principalmente da segurança, né? Então, como o filho vai mudar de cidade, ele tem essa preocupação dele estar seguro. Então, é uma decisão conjunta. Eu diria que 90% dos casos a decisão ela é tomada em conjunto. Eu tinha a impressão oposta, eu pensei que eram os pais que decidiam. O residente ele traz, né? Ele traz o local e tal. Os pais têm o peso ali de dizer meio que vamos fechar, não vamos, porque vai depender do valor, né? De chegar muitas vezes são os pais que pagam, né? A maior parte das vezes. A maioria das vezes são os pais que são os responsáveis financeiros, né? Assinam um contrato junto com o residente. Então, tem essa questão do valor, então essa decisão tem que passar por eles, né? Tem que estar ali meio que na mão deles também. Mas a gente sabe da influência grande do residente na hora dessa decisão. Até porque, às vezes, tem algum segmento parecido, né? E aí fala, mas eu quero fechar na Share. Eu quero ir pro Share Butantã, pro Share Consolação, né? Pro Vila Mariana, pro Share Perdizes. E aí a gente percebe que é por causa do conceito, por causa do produto, por causa do que ele já ouviu, porque ele já tem alguém que ele conhece, que está né, morando com a gente em algum dos nossos prédios. E aí ele tem esse poder de influência grande nos pais, que também levam muito em consideração a opinião dele, porque ele que vai ficar no fim das contas. Então, se os pais só decidem e falam, não, você vai morar aqui, pronto, acabou, qual é a chance disso dar certo depois se ele tá já contrariado, desgostoso, se não era bem ali que ele queria ficar, né? Isso é verdade. Então, e acho que principalmente pela questão do suporte que a gente dá, de ter essa rede de apoio, encontrar essa segurança na gente, e pela conectividade dele com os próprios residentes, né? Porque é o mesmo perfil. É a minha galera, eu tô indo lá pra morar com um monte de gente que normalmente tá na quando mesma as pessoas que estão chegando na faculdade, né, tá todo mundo aberto, assim, não é o cara que tá em casa, já tá na faculdade há muito tempo, já tá mais fechado, já tem um grupinho. Já ali tem já chega manias, o povo, né? já todo mundo, putz, é tudo novo pra todo mundo, eu não conheço ninguém, então tem um acolhimento mais natural, assim, né? Até pensando nesse ponto, Nádia, o cliente da Share hoje, então, o foco seria o pessoal do interior que vem para São Paulo, vem aqui, né? E a gente passou pela pandemia, né? Então a pandemia fechou, acho que a maioria das faculdades por quase 2 anos, né? Então esse povo poderia simplesmente voltar para casa e falar, às vezes os contratos não são tão longos, né? 6 meses, 12 meses. Como que funcionou durante a pandemia? Como que vocês viram as ocupações ou quais ações vocês tomaram para tentar reverter na medida do possível, né? Como foi esse período aí de teste? No momento de início da pandemia, eu estava lá no Consolação e esse era o nosso único prédio já implantado e em operação. Os outros 2 próximos, que seriam o Vila Mariana e o próprio Butantã, eles estavam ainda na construção em vias de vir a inaugurar em 21. E aí, o que a gente fez? Né? No primeiro momento, como foi um susto, ninguém sabia muito o que esperar, quanto tempo ia durar. Então, o pessoal só fez as malas, foi para casa e continuou mantendo os contratos ativos por um período. Depois de um certo tempo, a gente começou a entender, né, já se movimentar, entender com as faculdades qual que era, principalmente ali no caso do Consolação Mackenzie, qual que era a expectativa de voltar com as aulas online. Porque a gente ficou muito nessa dependência. Como você bem falou, a lógica é estar no prédio porque eu estou indo para a faculdade. A partir do momento que as aulas ficaram online... Porque no começo até teve um gap ali, né? Eu acho que não teve nem aula, nem online. Assim, teve quando ninguém sabia o que ia acontecer, sei lá, 2 meses tudo. ali. Foi.
Então, nesse momento, os contratos só ficaram lá, as pessoas foram embora e os contratos ficaram vigentes. A gente Uhum. também foi se organizando com o time, porque também tínhamos que preservar a nossa equipe, mas sem deixar Claro. de atender o residente que ficou, porque a maior parte foi embora, mas um ou outro ficou no empreendimento. Então, Uhum. a gente continuou tendo que manter as pessoas ali também trabalhando numa escala menor e tudo mais, com todos os cuidados. E aí, passado esse período de que, então vamos voltar online primeiro. Aí começaram a ter alguns pedidos, talvez de distrato ou de entendimento de como que a gente poderia negociar, principalmente pensando no prazo, né? Não sabia quando retomar. Eu posso congelar o meu contrato e continuar com ele quando retomar? Eu desfaço o distrato, depois eu Sim. volto? Vai ter minha cama Era muito garantida? incerto, né? Foi tudo muito incerto. Então, a gente foi fazendo essas negociações e criando essas estratégias. A gente conseguiu manter a ocupação ali no período todo, no auge da pandemia, ali minimamente nos 50%, com os contratos vigentes. Algumas pessoas dentro do prédio, morando mesmo assim. Uhum. Mas tudo começou a se estabilizar mais com as vacinas. Então, conforme foram tendo as vacinas e, né, graças a Deus, menos mortes, as pessoas foram se sentindo mais seguras para poder retomar, para poder voltar. Então, teve gente que voltou antes, até meio que a contragosto dos pais, mas queria voltar de qualquer jeito, porque estava confinado. Isso também teve um impacto psicológico muito grande Sim. neles, né, que são novos e não estão acostumados a ficar reclusos. Ninguém tá, né? O ser humano não foi feito para isso. Um lugar mas nessa menor, idade, né? Exatamente. As áreas comuns também, elas ficaram abertas? Assim, a gente fechou as áreas comuns no primeiro momento, e aí depois a gente foi abrindo com horário reservado. Então a academia normalmente... Menos gente também? A academia, por exemplo, que é 24 horas, no primeiro momento ficou fechada. Depois a gente começou a abrir com os horários de 1 hora e com 3 pessoas por horário só, por exemplo. Eles tinham que fazer o agendamento para poder utilizar, para a gente não ultrapassar esse número, né? Tudo mediante o que foi estabelecido pelo governo, né, como seguro. Então a gente seguiu essas diretrizes também nos nossos condomínios e as diretrizes dos próprios condomínios. Então, tudo para garantir a saúde, mas ao mesmo tempo não privá-los tanto de realmente ficarem restritos só dentro do apartamento. Com o time também mantendo ali, né, a limpeza, a organização, o funcionamento, a manutenção no dia a dia, o suporte, e também com essas negociações com pai e mãe e tentando sempre o contato com a faculdade também para a gente ter alguma informação e entender qual que seria aí o projeto, a previsão de retomada e se ajustando. Foi acho que todo mundo, né, se ajustou, foi aprendendo ali. Fomos aprendendo. Até nessa parte de área comum, Nádia, existem receitas adicionais que o edifício tem, além do aluguel? Então, não sei, você falou um pouquinho de locação de equipamento, não sei se máquina de lavar, um mini mercado, esse tipo de coisa. Existe esse tipo de receita acessória, vou chamar assim? Existe sim. A gente tem, dentro da gama aí de parceiros que a gente, ou de serviços que a gente já oferece, ou dos parceiros, a gente tem o estacionamento, né, que então essa vaga está a parte do valor do pacote de locação. Então, quem quer a vaga de garagem faz a contratação. A lavanderia, que no nosso caso ali no Butantã é da Omo, então é muito simples, ele baixa o aplicativo, ele coloca o crédito dele, ele faz uso mediante o quanto ele tem ali para lavagem e secagem, e a gente tem, né, um percentual dessa parceria. No Butantã a gente não tem um mini mercado, a gente tem uma loja de conveniência. Dado o tamanho do prédio, a gente tem ali uma parceira que é a Oxxo, que está ali bem do nosso ladinho, né, mas aluga o espaço para eles. A gente aluga espaço para eles, exatamente. Então, para favorecer também para o nosso cliente que ele tenha, para o residente, mais que ele tenha esse acesso de, às vezes, 24 horas, né, a Oxxo. Então, às vezes ele consegue ali, faltou um amaciante, ele consegue comprar alimento, né, fruta, legume, ele consegue comprar. Então, normalmente não para fazer grandes compras, mas para o dia a dia, principalmente para o café, para o pão de queijo, ali de manhã tomar café, sair correndo para a faculdade. Então, é um diferencial e eles usam bastante. Nos outros prédios, a gente tem um mini market dentro do prédio, né? Então, também é esse mesmo esquema, esses mesmos produtos, mais ou menos. E aí, com a facilidade de descer, de repente, ali para o lobby e tá tudo ali à mão. Consegue fazer a compra em confiança, ele mesmo pega, ele mesmo paga. E já é um facilitador, já ajuda, né? É um plus, é um serviço que não está no comum ali, exato. Né? Então, agrega, né? Porque às vezes eles precisam, imprevisto, ou enfim, não se programam, não percebeu que as coisas estavam acabando, agora eu vou ter que ficar sem algum produto, né? Não, consegue ter o socorro ali do lado. Legal. Quando a gente fala de assuntos mais delicados aqui, que a gente até estava falando de comitê de crise, né? Eu não sei se deve ter os mais diversos assuntos, mais diversos acontecimentos, né? Desde bullying, sei lá, de todo qualquer tipo, deve surgir esse caso, né? É inevitável, né? Muita gente jovem ali de faculdade, gente diferente, cada um deve vir de um canto. Como essas situações ocorrem muito, e se sim, como que vocês trabalham com ela para tentar organizar, para tentar
ser justo com todo mundo e fazer a coisa funcionar ali? Vamos lá. É um desafio, né? É sempre um desafio, justamente até pelo número de pessoas, porque a gente não tem gerência sobre o que as pessoas vão fazer, né? A gente consegue tratar do que foi feito e do senso de comunidade, de empatia, isso é o que a gente busca imputar no nosso dia a dia com os nossos eventos, né? Então, eu sempre gosto de pensar que a gente tem a oportunidade de auxiliar na formação deles como cidadãos, inclusive, né? Então, justamente por ser um momento em que eles vêm estão muito novos, têm muitos receios, estão ainda se encontrando, entendendo quem são, né? Quem eu sou, o que eu quero fazer. É esse curso mesmo que eu estou, né, cursando, que eu vou finalizar, que eu vou me formar e depois essa profissão que eu vou exercer. Então, a gente tem mesmo muito de tudo isso. Tem muita questão também subjetiva. Então, cada um traz os seus conceitos enraizados de família, de valores, de cultura, o que é certo, o que é errado, se isso cabe, se isso não cabe. Agora, é por isso muito que a gente tem dentro dos nossos contratos, ali, como eu mencionei um pouquinho antes, todas as nossas regras e os acordos, e as suas consequências, né, para essas infrações. E aí, é meio que por isso que a gente se parametriza, o principal. E isso, normalmente, a gente já tem meio que direcionamento do que fazer, né? Então, uma coisa importante de eu dizer, a gente não tolera nenhum tipo de discriminação, de injúria, nada. A gente, né, nenhum tipo de crime. Então, e isso a gente sempre deixa muito claro para eles. E é com as nossas atitudes, justamente, quando tem algum tipo de ocorrência, que a gente coloca isso em prática no dia a dia. Então, eventualmente são ocorrências mais simples. Quando tem uma ou outra ocorrência um pouco mais grave, a gente tem sim um comitê de crise, que a gente chama, né, que é um fórum muito específico com diretoria, com marketing, assessoria de imprensa jurídico, para avaliar qual que é aquela ocorrência. Ela sempre é analisada no todo, porque às vezes o residente traz a informação parcial, ele traz a visão dele, né, a forma como ele está vendo aquilo, e aí a gente tem que, de repente, acarear com os demais envolvidos nos nossos sistemas, leitura de porta na chave, né, na fechadura, relatório de investigação acesso, mesmo, basicamente, para poder ser imparcial, para poder entender os fatos, né? A gente sempre vai agir pautado e baseado nos fatos. E aí, recorrer ao que está no contrato, o que pode, o que não pode, e qual que é aqui a forma de atuação de cada um, né? E aí seguir com a punição, né? Infelizmente, eventualmente. Mas o que a gente busca mesmo sempre é imputar neles essa questão de respeito, de empatia, de cidadania, antes, né? Prevenção, né? Educação, assistência de comunidade, eu acho que... Do coletivo, né? Eu acho que esses nossos residentes, eles vão ter um diferencial muito grande, na minha visão, no futuro, assim, no sentido de quem passa pelo share, quem mora no share, que participou de um co-living, que compartilhou moradia, que compartilhou espaços, que participou dos eventos. Eu acho que ele chega como um adulto diferenciado. Eu acho que ali ele tem a oportunidade de viver experiências que vão trazer para ele um amadurecimento, uma visão que vai trazer com que ele talvez amadureça um pouquinho antes, ou quando ele for ali um adulto, ele vai ter vivido já algum tipo de coisa que, de repente, um colega ali daquela mesma idade que não passou pelo share ou por um residencial estudantil não viveu. Então, eu acho que isso traz para ele um pouco mais de visão, assim. Sim, até acho que a gente consegue entender que o estudante que chega, ele o principal público-alvo é o cara que está chegando na faculdade, né? Essa pessoa, esse estudante, ele fica a faculdade inteira ou não? Qual que é o prazo que o pessoal fica lá normalmente? Normalmente é uma média de 2 anos, 1 ano e meio, né? O residente, normalmente assim, é meio que no máximo 2 anos, na verdade. A média é entre 1 ano e 1 ano e meio. Porque conforme ele vai se estabelecendo também em São Paulo, ele de repente quer começar a tomar um pouco mais de independência, a ganhar outros campos, ou já fez uma amizade muito forte, ou até um relacionamento amoroso específico que tá funcionando. Tem vários que falam, a gente vai sair porque a gente vai noivar. Aí você fala, meu Deus, 2 crianças, tá bom, que bom, né? Então, a gente quer um espaço só nosso. Então, às vezes acontece um pouco disso. Então, é mais para esse acolhimento inicial mesmo e um certo momento até o pós ali. Mas a gente tem um ou outro residente, eu tinha um no Consolação, que ficou até o doutorado com a gente. Nossa, ficou bastante. Foi ficando. Mas é mais pontual, assim, é mais pontual. Bem no começo, realmente, onde mais pontual. é a maior mudança da vida dele ali, de sair de casa. É realmente ter esse apoio, ter esse suporte, né? Eu não tô na casa dos meus pais, é lógico, eu não sou mãe deles, eu sou mãe de 2 meninos. Mas não deles. Mas não deles, efetivamente. Apesar do pessoal sempre me falar, você é mãezona. Porque é um pouco disso, assim, é empatia mesmo, de pensar, tá, mas o que ele tá vivendo? Qual que é a angústia dele? Como que eu consigo ajudar, né?
Lógico que tem ali o limite entre o profissional e o pessoal, a gente não excede isso, a gente está sempre na nossa linha profissional, mas é uma linha profissional amistosa, empática, respeitosa, né, de acolhimento, acolhedora mesmo. Então, é sempre tentar entender o que eu consigo te ajudar. Então, dentro da nossa infraestrutura, dos nossos serviços, como que eu te atendo a mais ali, detalhado, personalizado, né? Então, e é um desafio fazer isso todos os dias no sentido de volume, né, que eles têm e até dessa idoneidade, dessa coisa de princípios, né? E equalitária, né, de ser justo e ser igual para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso às mesmas coisas. Então, se todo mundo vier me procurar para tratar de um caso, vai ter o mesmo tratamento, né, de entendimento, de acompanhamento, não só comigo, como com qualquer gestor de qualquer unidade e o time, né, porque a gente só consegue fazer tudo isso porque a gente trabalha em time. Claro. Então, isso é super importante. Sim. Mudando um pouquinho, Nádia, indo para a parte financeira, né? Acho que a gente falou um pouquinho de números de ticket quando a pessoa quer alugar, o que está incluso naquele pacote, e a gente até perguntou, normalmente quem paga são os pais, né? E tem uma análise de crédito. Assim, se a gente puder entrar um pouquinho nessa parte financeira, como que funciona o dia a dia? Chega uma pessoa lá, ele responde um questionário, ele é aprovado, não é aprovado, ele paga no cartão, paga no boleto, tem que fazer um depósito calção. Como que funciona esse trâmite financeiro para o morador que quer entrar ali no share? Então, ele vai ser atendido, né, pela nossa equipe central sales, comercial, que aí vai entender o que ele precisa, né? Então, qual é a faculdade, então qual que é o produto que ele está mais perto, o prédio que ele está mais perto, porque a gente sempre busca oferecer o que está mais próximo para favorecer, né, essa logística, mas eventualmente a gente tem alguns que preferem algum outro prédio, porque, sei lá, no Butantã eu tenho a piscina, que é no rooftop, eu quero o Butantã, mas ele está no Mackenzie. É a linha amarela também, então ele vai estar perto do metrô, para ele é melhor estar no Butantã, porque ele quer aquele prédio por algum motivo, então funciona. Mas normalmente é o que é mais próximo. Então, aí o pessoal do comercial vai direcionar, né, para o prédio, vai apresentar as tipologias, vai passar os valores que estão vigentes na tabela atualmente, né, naquele momento de negociação, e vai fazer o entendimento de se é isso que o cliente busca. Agendamento de visita, mostrar o prédio presencialmente, isso é muito importante. E aí, nesse intervalo, colhendo também essas informações, esses dados financeiros. Então, a gente faz a solicitação ali né, de alguns dados, vai para uma análise, né, de crédito, uma análise de perfil, e aí, sendo aprovada, volta para a gente, né, do nosso financeiro, que foi aprovado, e aí a gente pode estabelecer o contrato. Como eu falei, o contrato ele é virtual, tem todas as facilidades, e o cliente pode optar por pagar no boleto ou no cartão. E aí ele faz o pagamento antecipado para poder iniciar o contrato dele, e aí todo mês ele vai receber, se for o cartão, vai receber o link de cartão, se for o boleto, ele recebe o boleto dele, já com o pacote do valor todo da moradia. Então é uma facilidade bastante grande. Então não tem essa necessidade de depósito calção, de fiador, pela análise de crédito mesmo. E aí a gente faz um acompanhamento financeiro, né, mensal, o financeiro faz, compartilha com a gente da operação e a gente vai acompanhando. Sim, se tem uma inadimplência, alguma coisa, como funciona? Aí o financeiro sinaliza, né, a gente entra em contato com o residente para entender, fala, olha, teve alguma questão, você precisa de algum prazo, né, uma prorrogação ali do boleto e tal. Ele sinaliza o pai, às vezes o próprio residente nem sabe que está em aberto, aí cobra o pai, ele esqueceu, perdeu o prazo, dá para mandar para hoje, para amanhã? Aí a gente fala com o financeiro de volta, ajusta, emite e vai controlando assim, bem caso a caso mesmo, uma gestão bem próxima, assim, o financeiro manda pra gente, para cada gestor de unidade. Mas tem muita inadimplência, assim? Não, a nossa inadimplência ela é baixa, ela não é alta, e principalmente porque ela é muito controlada, né? Então, quando acontece do primeiro atraso, a gente já notifica, aciona, já entende o que está acontecendo. Já vai entender se precisa de negociação, se não precisa, se foi pontual, se foi um atraso. Sim. E aí a gente vai tentando minar isso. Bom, acho que a gente conseguiu passar um pouco de tudo, Nádia. Eu não sei se faltou alguma coisa. Eu queria só falar do PIC, né, que é o nosso programa de iniciação de carreira, que é muito legal também. Dentro de tudo isso que a gente tenta oferecer para eles, eu acho que falar do PIC é importante, porque é uma das ferramentas para auxílio, né, nesse início. Então, desde palestras, parceiros, então formação de currículo, comportamento em entrevista, então todo um direcionamento que a gente busca, e aí dentro do PIC tem os parceiros que também agem no PIC com a Empresas, gente, Itaú, né? Exatamente. Então, para tentar ajudá-los mesmo a esclarecer, enfim, a direcionar. E acho que é isso, João. Assim, a gente falou muita coisa para falar. Eu sou muito grata e muito feliz de fazer parte da Share. Eu acho que, como eu falei, acho que o principal ali é a gente, obviamente, oferecer segurança, praticidade, conforto, né, com a gestão da comunidade, que é o diferencial, e entender o quanto a gente pode ajudar na formação deles enquanto cidadãos para o futuro, né? Então, desde a parte ambiental,
né, de reciclagem do lixo ali, a parte da empatia, a parte multicultural com esse intercâmbio dentro do próprio prédio, o apoio com a rede de psicoterapia quando necessário, os eventos mesmo de festa, porque eles também gostam muito de celebrar, imagina que não, né? Então, a gente também promove festas, né? Então, algumas festas são mais badaladas que outras. Ano passado a gente fez o Halloween em conjunto com todas as unidades, então fez um Shareloween com toda a rede, foi muito legal, um evento bastante grande. Então é isso, a nossa construção diária aí no dia a dia, como o lar deles. Comunidade, né? Você vai desde regras de convivência até festa. Sim. E, sei lá, material quebrado que precisa arrumar. Então, realmente é uma comunidade, é uma mini cidade ali que funciona como da própria, e você tem que controlar tudo isso. É muito legal mesmo. Isso aí, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada de novo pela oportunidade de falar um pouquinho de mim, de falar um pouquinho da Sher, do Tantan. Não, a gente que agradece, a gente está de portas abertas. E, pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiser mandar alguma pergunta, eu vou tentar acessar a Nádia aqui de algum jeito, mas compartilha, dá like, se inscreve no canal aqui, em todas as plataformas que a gente vai divulgar. Espero que tenha gostado. Com certeza faltou algum assunto. Já fica o convite aqui para um próximo bate-papo. Estou à disposição. E, novamente, obrigado, Eu Nádia. que agradeço, João. Obrigado, tchau, pessoal. Até mais. Obrigada.